Olá! Nesta videoaula eu vou fazer a resolução da avaliação de Geometria Analítica, primeiro bimestre, primeira série, curso de Matemática da universidade que eu ministro aula aqui no estado do Paraná, disciplina GA, Geometria Analítica. Eu sou o professor Carlos Opelato e você seja muito bem-vindo ao meu canal. Bem, diferente do ensino médio, a geometria aqui no curso superior ela tem um tratamento vetorial. E essa avaliação ela foi composta de 6 questões. A primeira delas é esta. Dados os pontos A de coordenadas 1 e 3, B, menos 4, menos 2 e C, 2, menos 8, calcule a medida do ângulo B do triângulo de vértices A, B e C. Então, vamos à solução. Eu fiz aqui o desenho do triângulo A, B e C, marquei os vértices. O ângulo que eu quero é esse daqui, o ângulo B, que é esse ângulo interno aqui, que eu estou usando essa letra grega que eu chamo de θ, para representar ele. Então, eu quero descobrir quanto é que mede esse ângulo θ aqui. Como eu estou trabalhando com conceito vetorial, eu vou utilizar o conceito de ângulo entre dois vetores aqui no plano, que eu tenho no plano, tá? Então, que é dado por essa fórmula aqui, ó. O cosseno do ângulo θ, que é esse ângulo, ele é igual ao produto escalar do vetor U pelo vetor V, dividido pelo módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V. Então, notação, cos, cosseno, θ, aqui eu tenho um vetor, que eu estou chamando de U, essa setinha em cima indica que é um vetor, aqui outro vetor, e esse pontinho aqui, a notação de produto escalar ou produto interno, que não é multiplicação, dividido por quem? Essas duas barrinhas eu leio o módulo do vetor U, módulo do vetor V. O módulo seria o comprimento do vetor. Bem, o ângulo B, que é esse ângulo representado aqui pela letra grega θ, ele é dado pelo lado BA e o lado BC. Então, eu tenho que transformar o lado BA num vetor. Para eu fazer isso, eu vou pegar e colocar uma setinha aqui no A. Então, eu vou ler agora aqui vetor BA, que eu vou chamar esse vetor BA de vetor U. Esse outro lado BC, eu vou colocar uma setinha aqui no vértice C. Vou até reforçar aqui, fica mais destacado aqui, ó. E esse lado aqui BC se torna no vetor BC, que eu vou chamar de vetor V. Então, o vetor U, ele é definido por dois pontos, o ponto B e o ponto A. Então, ele é o vetor BA. E o vetor V também é definido por dois pontos, o ponto B e o ponto C, começa no B e termina no C, é o vetor BC. Então, como é que eu encontro o vetor BA e o vetor BC? Então, vamos ver. Quando um vetor é definido por dois pontos, para eu encontrar ele, eu tenho que pegar as coordenadas da extremidade, que é onde que termina o vetor, aqui termina no A, começa no B e termina no A. Pegar as coordenadas do ponto da extremidade e subtrair das coordenadas do ponto da origem, que é o ponto B. Então, BA é A menos B. E BC é C menos B. Agora eu vou fazer as contas. Eu vou substituir aqui o A por quantos? 1 e 3. 1,3, aliás, menos o B, que é menos 4, menos 2. Tem sempre essa anotação aqui. O ponto, eu coloquei o nome do ponto, uma letra maiúscula, abro parênteses, nós convencionamos assim, não uso igual aqui. Tem autores, né, que usam o sinal de igual aqui, mas aqui eu trabalho sem o sinal de igual. Então, A, abre parênteses, primeira coordenada, vírgula, segunda coordenada, fecha parênteses. A primeira coordenada é o x do vetor, a segunda é o y dele. Bem, agora aqui eu vou fazer as contas. Aqui é o x do ponto, desse ponto aqui é o y, aqui é x, aqui é y. Para eu fazer essa subtração, então eu vou pegar esse x aqui, ó, o 1, e subtrair desse outro x, que é o menos 4. Então eu faço assim, ó, esse menos com esse menos aqui dá mais. Então eu vou ficar com... na prática eu faço da seguinte maneira, subtrair é o mesmo que eu somar o oposto. O oposto é trocar o sinal aqui, ó. Aí fica bem mais fácil para nós fazermos as contas. Aí não tem problema mais com o sinal. Então 1 mais 4, 5. 3 mais 2, 3 mais 2, 5 também, né? Estava querendo multiplicar. Bem, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui com o vetor BC, que é C menos B. C é 2 menos 8, menos o B, que é menos 4, menos 2.
Então, eu tenho que pegar esse ponto aqui e subtrair desse ponto aqui. Subtrair é o mesmo que somar o oposto. O que é o oposto? Eu troco o sinalzinho aqui, ó. Tá? Era menos, ficou mais. 2 mais 4, 6. Menos 8 mais 2, menos 6. O que é o oposto? Olha só. Se o vetor é BA, o oposto é AB. É isso que eu faço, então, pegando o oposto dele. Eu já encontrei os vetores aqui, ó. O vetor U, então vou até deixar aqui destacadinho, né? U, ele é igual a 5 e 5, e o vetor V, ele é igual a 6 e menos 6. Observe que aqui na fórmula eu tenho que calcular o produto escalar entre U e V. Então vamos fazer esse produto escalar aqui, ó. Fazer por partes a resolução dessa fórmula aí. Vamos calcular esse numerador aqui. Como é que se calcula o produto escalar do vetor U pelo vetor V? Então, vou colocar aqui o vetor U, que é 5,5, escalar com o vetor V, 6 e menos 6. 6 e menos 6. O produto escalar é um produto entre vetores. Para eu calcular esse produto, eu pego o x desse vetor, que é o 5, e multiplico pelo x do outro vetor. Então, 5 vezes 6, vou até representar aqui, ó, 5 vezes 6, e somo com o produto, a multiplicação dessa segunda coordenada aqui, que é o y, por essa daqui, ó, mais 5 vezes menos 6. Olha só, eu coloquei um pontinho aqui, esse pontinho, como eu estou multiplicando 5 pelo 6, é um ponto de multiplicação. E esse ponto aqui é um ponto de produto escalar, que é diferente. Tá? Então, o produto escalar do vetor U pelo vetor V vai ser igual a quem? 5 vezes 6, 30. Mais e menos aqui dá menos. 5 vezes 6, já fiz a conta, né? Já fiz o sinal, dá 30 também. Então, o produto escalar do vetor U pelo vetor V, ele é igual a zero. Deu zero esse produto escalar. Olha só, se esse produto aqui escalar deu zero, eu nem tenho necessidade de calcular o modo vetor U pelo modo vetor V. Porque eu vou ter um número aqui que é zero, dividido por qualquer valor aqui, vai dar zero. Então, eu teria que calcular já direto aqui. O cosseno de θ, ele é igual a zero, dividido pelo módulo de U. Eu vou limpar o quadro aqui, eu vou fazer aqui em cima, que está muito apertado aqui embaixo, tá? Já volto aí. Bem, retornando aqui, vou passar essa fórmula aqui para cima, vou dar continuidade. Então, cosseno de θ é igual a U escalar V, dividido pelo módulo de U, vezes o módulo de V. Nós vimos que esse produto escalar aqui deu zero. Então, cosseno de θ, ele é igual a zero, dividido por quem? Como este numerador aqui deu zero, eu não tenho necessidade de calcular esse valor aqui, ó, porque esse valor aqui ele vai dar um número diferente de zero, olha só. O módulo vetor U é o comprimento do vetor U, que é diferente de zero. O módulo vetor V é o comprimento do vetor V, que é o lado desse triângulo aqui. O lado desse é o módulo de U, o lado desse lado aqui é o módulo de V. Vai dar um número diferente de zero também. Quando eu multiplicar esses dois números, vai dar um número também diferente de zero. Então aqui embaixo não vai dar zero. Então eu vou ter aqui o módulo de U vezes o módulo de V. E o zero dividido por qualquer número aqui que não é zero, vai dar o quê? Zero. Então o cosseno de θ deu zero. Cosseno de θ deu zero. Como é que eu acho esse cosseno de θ aqui, ó? Aqui nós aplicamos a função inversa da função cosseno. Antes de eu fazer isso daqui, eu vou relembrar lá na equação do primeiro grau, bem simplesinha, como é que nós resolvemos a equação do primeiro grau. Duas maneiras de resolver. Tá? Uma certa e uma não certa. Tá? Que é essa daqui, ó. Imagina que eu tenho essa equação, x menos 2 igual a 5. Como é que eu faço para encontrar o valor de x que tirado 2 dá 5? Maneira errada. O professor geralmente ensina assim, ó. Tá subtraindo? Tá subtraindo, o que você faz? Passa, ó o termo que se usa. Passa somando. Então você vai pegar o 5 e somar 2. O que vai dar? X igual a 7. Certo? Se eu tivesse uma outra equação, x mais 1 igual a 3. Tá somando? Passa subtraindo. X igual a 3 menos 1, x igual a 2.
Eu isolei o x aqui, isolei o x aqui. Tá? Se eu estivesse multiplicando, usa o termo, passa dividindo, estivesse dividindo, passa multiplicando. Bem, estou sempre isolando o valor que eu quero descobrir. Só que a maneira correta de você ensinar o seu aluno lá é assim, ó. Vamos voltar aqui, ó. Em vez de você usar esse termo passar, o que nós fazemos? A operação inversa da subtração. Eu quero isolar o x, como eu tenho uma equação, o que eu faço do lado esquerdo da equação, para manter a igualdade, eu tenho que fazer do lado direito. Tá? Lado esquerdo, primeiro membro, lado direito, segundo membro. Então tinha x menos 2. Como eu quero isolar o x, qual é o valor que somado com 2 negativo dá zero, né? Para ficar só o x aqui. É mais 2. Não tem como, nem tem como pensar muito, né? Qual é o número que somado com menos 2 dá zero? É o mais 2, que é o inverso, que é o sinal, que é o oposto do 2, tá? Negativo. Se eu somei 2 do lado esquerdo, o que eu tenho que fazer do lado direito para manter a igualdade? Somar 2. Tá vendo que eu não passei o 2 lá para o outro lado? Eu coloquei 2 do lado esquerdo, mais 2 do lado direito também mais 2. Então, o que ficou? Do lado esquerdo ficou x, porque esse daqui cancela aquele, e do lado direito ficou 7. Tá? Mesma coisa que eu tinha aqui, né? X mais 1 igual a 3. O que eu tenho que fazer para isolar o x? É mais 1, então eu vou fazer o quê? Do lado esquerdo, subtrair 1 é igual a 3. Vou subtrair 1 também do lado direito. Olha só. Quando eu somei 1, subtraí 1, o que sobrou do lado esquerdo? X. O que sobrou do lado direito? 3 menos 1, 2. Mas não dá na mesma, professor? O resultado é o mesmo, mas o procedimento é diferente. A maneira que você está resolvendo é diferente. Tá? O entendimento é diferente. Porque quando você chega aqui no curso superior, você tem que tirar o θ daqui. Como é que você vai fazer para tirar o θ? Você vai passar? Não tem como você passar o θ para o outro lado, ou alguma coisa para o outro lado para isolar o θ, não é isso? Então você tem que usar o conceito de função inversa aqui. Tá? Então, vamos apagar essa partezinha aqui, essa explicaçãozinha aqui. Tá? Então, você que é professor de matemática aí, usa esses conceitos, essas maneiras de você ensinar os seus alunos aí. Então, aqui, como é que eu faço para tirar o θ daqui para descobrir? Então, qual é o ângulo cujo cosseno vale zero? Então, aqui eu aplico a função inversa do cosseno, que é essa daqui, ó. Vou escrever assim, arco, eu leio arco, cosseno. Arco, cosseno. Eu vou colocar o arco cosseno do lado esquerdo em quem? No cosseno do θ. Vou dar aqui. Tá vendo que eu apliquei aqui, ó? O que eu fiz do lado esquerdo aqui? Vou colocar o sinalzinho de igual aqui. Eu coloquei isso aqui em laranja, né? Arco, cosseno, cosseno θ. O que eu tenho que fazer do lado direito? A mesma coisa. Arco, cosseno de quem? Isso está em laranja que eu acrescentei dos dois lados, de zero. Coloquei arco, cosseno, cosseno de θ, do lado direito, arco, cosseno, cosseno de θ. Como você vai usar uma calculadora científica para fazer isso? Esse arco cosseno, algumas calculadoras já colocam lá arco cosseno, mas tem calculadora que é essa funçãozinha aqui, cosseno menos 1. Cosseno menos 1 do cosseno do θ. Muito grande aqui, né? Igual, olha só. Quem? Cosseno a menos 1 de zero. Estas duas linhas aqui representam a mesma coisa, só uma maneira diferente de escrever. Quando eu coloco cosseno a menos 1 do cosseno de θ, eu isolo o θ. Aí o θ está aqui, ó. Essa função faz com que eu tire o θ lá de dentro. Aí o que sobra? Cosseno a menos 1. E como é que eu faço para encontrar o θ? Eu pego uma calculadora científica, tem essa função, eu jogo nessa função e coloco o valor zero, ele vai dar como resultado para nós, deixa eu pegar aqui no trator aqui, o θ igual a 90 graus. Então, ok? Bem, o θ é 90 graus, mas o exercício está pedindo a medida do ângulo B, que eu chamei de θ, né? Então, vamos colocar a resposta certinha aqui, ó. Resposta, o ângulo B, que eu represento assim, ó, ele é igual a 90 graus.
E assim encerra a resolução da primeira questão. Agora vamos para o número 2. Aqui no exercício número 2 nós temos esse problema. Seja os pontos A 1 e 3, B menos 4 menos 2 e C 2 menos 8, vértices do triângulo ABC, calcule a medida do perímetro desse triângulo. Os vértices A, B e C são os mesmos do exercício 1 que nós acabamos de fazer. E o que é o perímetro do triângulo? O perímetro do triângulo é a soma dos lados desse triângulo. Então vamos para a solução. Eu desenho o triângulo aqui, ó, o A, B e C, e marquei os vetores. Como nós estamos trabalhando com tratamento vetorial, então vou usar aqui o conceito de módulo de vetor. Eu marquei o vetor BA, está aqui, ó, certinha. Estou chamando ele de U, e aqui é o módulo vetor U. Então a medida desse lado aqui é o módulo vetor U. O lado BC, marquei o vetor BC, a setinha aqui, chamei de V esse vetor, e aqui a medida desse lado é o módulo vetor V. O lado AC, chamei de vetor AC, a setinha, esse vetor AC eu chamei de W, e a medida desse vetor aqui, o módulo dele é o módulo de W. Nós já tínhamos calculado no exercício 1 o vetor U e o vetor V, que são os mesmos, tá? Então o vetor U é o vetor BA, daqui, que é A menos B, que deu 5 e 5. O vetor V é o vetor BC, que é C menos B, que deu 6 menos 6. Agora, o vetor W é o vetor AC, que é C menos A, que é quem? Vamos calcular aqui, ó. C menos A. Então, vamos pegar o X daqui, 2, e tirar o X daqui, que é 1. 2 menos 1, 1 aqui. Pegar o Y, menos 8, tirar o Y, que é 3 aqui. Menos 8 menos 3 dá menos 11. Então, está aqui o vetor W. E o perímetro? O perímetro nós simbolizamos como sendo 2P. Ele é igual a quem? O módulo do vetor BA, mais o módulo do vetor BC, mais o módulo do vetor AC. Ó. BA, BC e AC. Troquei agora aqui pelos vetores 1, V e W. Então, 2P, que é o perímetro. 2P é perímetro. O P é semiperímetro. É por isso que eu uso 2P, que é a notação para perímetro. Troquei o módulo BA pelo módulo de U, o módulo BC pelo módulo de V e o módulo de AC pelo módulo de W. Como é que nós calculamos esses módulos? Então, tá aqui, ó. Módulo do vetor U. O módulo do vetor, ele é a raiz quadrada, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Quem são os componentes? O x e o y de cada vetor. 5 e 5. 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 5 ao quadrado, 25. Mais 25, 50. Então, módulo de U, raiz quadrada de 50. Módulo de V. Quem é o V? 6 menos 6. 6 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, raiz quadrada disso daqui. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, também dá 36. Então, 36 mais 36, 72. O módulo de V, raiz quadrada de 72. Módulo de W. Quem é o W? 1 e menos 11. Então, 1 ao quadrado mais menos 11 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Menos 11 ao quadrado é menos 11 vezes menos 11, que dá 121. Mais o 1, raiz quadrada de 122 é o módulo de W. Então, quem que vai ser o 2P? Módulo de U, raiz quadrada de 50. Módulo de V, raiz quadrada de 72. Módulo de W, raiz quadrada de 122. Então, eu somei tudo aqui, coloquei entre parênteses e coloquei U.C, que é unidade de comprimento. Agora aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 50 e fatorei ele. E 50 fatorado, transformar na multiplicação, eu fatoro assim, eu coloco 50, faço uma barrinha e começo a dividir pelos números primos. 50 dividido por 2 dá 25, 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 50 é 5 ao quadrado vezes 2. Estou agrupando de 2 em 2 porque a raiz é quadrada. Então, raiz quadrada de 50 é raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 2, que é igual a 5 raiz quadrada de 2. Fiz a mesma coisa com o 72. Fatorei ele, 72 dividido por 2 dá 36, por 2 18, por 2 dá 9, por 9 por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 72 fatorado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. 3 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 2. Está aqui, ó, 72, raiz quadrada dele. O 3 ao quadrado sai de dentro da raiz, o 2 ao quadrado também. E ficou a raiz quadrada de 2. Então, 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 2. Uma outra maneira de ter fatorado ele era essa daqui, ó, 72 dividido por 2, 36. Como 36 tem raiz exata, 36 dividido por 6 dá 6, por 6 dá 1. Que é 6 ao quadrado vezes 2. Raiz quadrada de 6 ao quadrado vezes 2 é 6 raiz quadrada de 2. O 122 eu fatorei também, ó. Por 2, 61, por 61, porque 61 é primo.
Então, raiz quadrada de 122 é raiz quadrada de 61 vezes 2, que é raiz quadrada de 61 vezes raiz quadrada de 2. Substituir esses três valores aqui, ó, certo? Eu fiquei aqui o perímetro, que é 2π, é 5 raiz quadrada de 2, mais 6 raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 61 vezes raiz quadrada de 2. Coloquei a raiz quadrada de 2 em evidência aqui, e esse daqui, dividido por raiz quadrada de 2, sobrou 5. O 6 dividido por raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 deu 6, somei o 6 com 5, deu 11. Só que eu não posso somar com raiz quadrada de 61, ficou dessa maneira. Então 2π é igual a 11 mais raiz quadrada de 61, tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 2, unidades de comprimento. Uma outra maneira é você, pegando a calculadora científica, calculando a raiz quadrada de 50 com duas casas decimais, dá 7,07. A de 72 dá 8,49 e a de 122 dá 11,05. Somando todos esses números aqui, eu tenho aproximadamente o perímetro como sendo 26,61 unidades de comprimento. Então agora vejamos o número 3. Aqui no número 3 nós temos esse problema. Considere os pontos A, B e C dos exercícios 1 e 2. Encontre o vetor W, que é a projeção do vetor U, que é o vetor AB, sobre o vetor V, que é o vetor AC. Então, solução. Fiz o mesmo desenho, triângulo ABC, está aqui ele. Só que nós tínhamos o vetor BA, aqui agora nós temos o vetor AB, que é o vetor U também. O vetor BA e o vetor AB, um é o oposto do outro. Como nós já tínhamos calculado o vetor BA, então o vetor AB é B menos A, que é menos 5 e menos 5. O vetor V, calculei no exercício anterior, né? Só que chamava ele de W. É esse vetor aqui, o vetor AC, que é C menos A, que é 1 e menos 11. E eu quero calcular o vetor W, que é a projeção do vetor U sobre o vetor V, que é esse vetorzinho aqui, o vetor W é esse vetor. Quando eu projeto esse vetor aqui em cima desse, eu tenho esse vetor aqui. Eu tenho uma fórmula, que W é igual a quem? Projeção de U sobre V. Essa notação, projeção do vetor U sobre o vetor V. Que é igual o produto escalar do vetor U pelo vetor V, dividido pelo produto escalar do V pelo vetor V, isso vai dar o número multiplicado pelo vetor V. Então, quem é o vetor W? Estou substituindo aqui, ó, o vetor U e o vetor V. Então, o vetor U está aqui, esses outros aqui é tudo vetor V, ó, tá aqui. Então, o produto escalar, como é que eu calculo o produto escalar? Eu multiplico as componentes correspondentes e somo. X desse com x desse, ó, menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 11, mais 55. Aqui embaixo, 1 vezes 1, 1, e menos 11 vezes menos 11, 121. 5, e multiplicado pelo vetor V, que é 1 e vírgula menos 11. Menos 5 mais 55 dá 50, 1 mais 121 dá 122. 50 e 122 são pares, eu divido tudo por 2, dá 25, e aqui dá 61. E vou multiplicar pelo vetor de coordenadas 1 e menos 11. 25 vezes 1, 25, dividido por 61. 25 vezes menos 11, menos 275 dividido por 61, que é o vetor W. Então agora vejamos o número 4. Exercício 4. Determine os cossenos diretores e os ângulos diretores do vetor BC, onde B e C são os mesmos pontos dos exercícios 1 e 2. Bem, então vamos para a solução. Então o que são cossenos diretores e ângulos diretores? Primeiro vamos ver o ângulo diretor. Os ângulos diretores são os ângulos alfa e o beta. O ângulo alfa é o ângulo que o vetor forma com o eixo x e o beta com o eixo y. Então, e os cossenos diretores são os cossenos desses ângulos, o cosseno de alfa e o cosseno de beta. O cosseno de alfa é o x dividido pelo módulo do vetor, no caso BC, e o cosseno de beta é o y dividido pelo módulo do BC. Então, nós já tínhamos calculado o vetor BC nos exercícios anteriores, tá? Então, pego ponto B, ponto C, então o vetor BC é C menos B, então o vetor BC deu 6 e menos 6. Aqui está o x dele e o y. Como eu vou precisar do módulo dele aqui, ó, certo? Então já tínhamos calculado também o módulo desse vetor BC, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, que deu 72, e nós simplificamos como sendo 6 raiz quadrada de 2. Então, agora substituindo aqui na forma. X, 6, está aqui, ó, x, dividido por 6 raiz quadrada de 2, está aqui. Peguei o 6, simplifiquei com 6, aqui deu 1, e aqui embaixo deu raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional,
Então o denominador é irracional, eu vou racionalizar ele. Eu multiplico o denominador e o numerador por outra raiz quadrada de 2, em cima e embaixo. Multiplicando em cima eu vou ficar com raiz quadrada de 2, embaixo eu vou ficar com 2. Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. Então cosseno de alfa é raiz quadrada de 2 dividido por 2. Cosseno de beta é o mesmo raciocínio, só que o beta, o y é menos 6. Aqui era 6 do x, o y é menos 6. Aqui deu menos 1 sobre raiz quadrada de 2, racionalizei também. Então cheguei que o cosseno de beta é menos raiz quadrada de 2 dividido por 2. Eu já achei os cossenos dos ângulos, tá? Agora os ângulos. Como é que eu faço? Eu parto dos cossenos e aplico a função inversa do cosseno. Cosseno é menos 1 do cosseno de alfa, dá o alfa, e cosseno é menos 1 da raiz quadrada de 2 sobre 2, na calculadora, eu vou encontrar 45 graus, calculadora científica. Aqui, cosseno a menos 1 de menos raiz quadrada de 2 sobre 2, eu vou encontrar que o beta é 135 graus. Então, alfa 45 graus, beta 135 graus. Cosseno de alfa, raiz quadrada sobre 2, cosseno de beta menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora vejamos o número 5. Então, aqui no exercício 5, são dados os vetores u de coordenadas 2 e menos 4, o v de menos 5 e 1 e o w menos 12 e 6. Determinar K1 e K2, tal que o vetor w ele é K1u mais K2v. Ou seja, o vetor w é uma combinação linear dos vetores u e v, e eu tenho que descobrir o K1 e o K2, que nós chamamos de escalares. Então, solução. Se o w é igual a essa expressão aqui, então essa expressão da direita aqui é igual ao w. Eu só troquei w com aquela expressão lá da direita ali. Próximo passo, repetir o K1, vou substituir o u por 2 menos 4, repetir uma soma, né? O K2 repetir e eu vou pegar o v e trocar por menos 5 e 1. Sinal de igual repetir, troquei o w por menos 12 e 6. Só fiz a substituição do u, v e o w. Agora aqui eu tenho um escalar que multiplica um vetor, mais um segundo escalar que multiplica outro vetor, que é igual a um terceiro vetor ali. Eu pego esse K1 e multiplico 2, então ficar com 2K1. Pego esse K1 e multiplico menos 4, fica com menos 4K1. Então aqui tem um vetor. Né? Mais K2 que multiplica menos 5K2, mais K2 que multiplica 1, 1K2. Igual a menos 12 e 6, que é esse vetor ali. Só estou deixando destacar esse 1 só para reforçar, mas não é necessário não. Bem, agora aqui o que eu tenho? Eu tenho um vetor aqui somado com outro vetor. Para eu somar vetores, eu tenho que somar as componentes correspondentes. Então, eu vou pegar esse x aqui, que é 2K1, somar com esse outro x aqui, que é menos 5K2. Está aqui, ó. 2K1 menos 5K2. Pegar esse y, que é menos K1, e somar com esse outro y, que é 1K2. Vai ser igual a esse vetor. Agora aqui, eu tenho uma igualdade de vetor. Aqui é o x desse vetor, tem que ser igual ao x desse. Então, ó, 2K1 menos 5K2 é igual a menos 12. E o y desse vetor é igual ao y daqui. Menos 4K1 mais 1K2 é igual a 6. Cheguei nessas duas equações aqui, que nós chamamos de sistema de equações com duas variáveis. Sistema de equações do primeiro grau, onde as variáveis são K1 e K2. Então tem que resolver esse sistema. Observando nessa segunda equação, que eu deixei destacado um aqui, olha só. Então eu vou isolar o K2 aqui. Então eu fiquei com 1K2, não precisa mais colocar ele aqui, que é igual a quem? 6, e somei 4K1 dos dois lados. Então, eu transformei aqui é a primeira equação, essa segunda equação nessa terceira equação, que é K2 igual a 6 mais 4K1. Vou pegar esse K2 que vale isso daqui e substituir na primeira equação. Vou trocar aqui, ó. Estou fazendo aqui do lado. Eu repeti a segunda equação, a primeira equação aqui, ó. Essa equação. Está aqui. Estou trocando, repetir o 2K1, menos 5 que multiplica o K2. O K2 é 6 mais 4K1. Está aqui, igual a menos 12. 2K1, menos 5 vezes 6 dá menos 30, menos 5 vezes mais 4K1 dá menos 20K1, igual a menos 12. Agora que eu juntei 2K1, menos 20K1 dá menos 18K1. Menos 12 eu repeti e somei 30 do lado de cá, cancelou esse menos 30 e somei 30 do lado de lá, fiquei com 30. Repeti menos 18K1, menos 12 mais 30 dá 18, dividir os dois lados por menos 18, ou seja, eu multipliquei por 1 sobre menos 18. Do lado esquerdo eu fiquei com K1, do lado direito eu fiquei com 18 dividido por menos 18, que vai dar igual a menos 1. Então K1 é igual a menos 1. Agora eu peguei esse valor de K1 que é aqui, ó, que vale menos 1, e volto aqui na terceira equação. Troco o K1 por menos 1. Então K2 é igual a 6 mais 4 vezes menos 1. 6, 4 vezes menos 1 menos 4. K2 é igual a 6 menos 4, então K2 é igual a 2.
Logo, K1 igual a menos 1 e K2 igual a 2. É só quiser verificar se essa igualdade é verdadeira, é só trocar o K1 por menos 1, K2 por 2, fazer essas contas, vocês vão ver que eu vou chegar nessa igualdade aqui. Mas não é necessário não, fizemos direitinho. Então agora vamos para o número 6. Bem, finalmente chegamos no sexto exercício, que é esse daqui, ó. Transforme o ponto B de coordenadas menos 4 e menos 2, dado em coordenadas cartesianas, para coordenadas polar. Esse ponto B é o mesmo lá dos outros exercícios, tá? Então, solução. Ponto B de coordenadas menos 4 e menos 2, coordenada genérica, o menos 4 é o x e o menos 2 é o y. Eu tenho que transformar para coordenadas polar. Então, a primeira coordenada vai ser o ρ, a letra grega aqui, e a segunda é o θ. Então, aqui é uma distância, isso daqui é um ângulo. Então, eu fiz o desenho aqui, o rascunho, né, desse ponto, onde é que ele está representado aqui no plano. Então, aqui está o eixo x, o eixo y, a origem. Aqui eu marquei o ponto B, ó, menos 4 para o x e menos 2 para o y. O que é o ponto B em coordenadas polar? Então, eu vou sair aqui da origem e vou até o ponto B, essa distância aqui é o ρ. E eu vou sair aqui do ângulo, do eixo x da parte positiva, vou fazer um ângulo aqui até chegar nesse segmento aqui que determina o ρ, eu tenho o ângulo θ. Podemos observar que o ângulo θ ele pertence ao terceiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. As duas coordenadas são negativas. Significa que o θ ele é maior do que 180 graus e menor do que 270 graus. Para transformar de coordenadas cartesianas para polar, eu tenho essas duas relações aqui, ó. Ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu conheço o x e o y. E a tangente de θ é igual a y dividido por x. Eu conheço o y e o x. Então, consigo transformar. Então, ρ ao quadrado é igual a quem? Troquei o x por menos 4 e o y por menos 2. Então, menos 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. Então, ρ ao quadrado é igual a 20. Logo, ρ é igual a raiz quadrada de 20. Então, é só positivo porque é uma unidade de medida aqui. Ou também, eu fatorei o 20 aqui, ó. 20 dividido por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Ó. 2 ao quadrado vezes 5. Esse 2 ao quadrado eu tiro 2 dentro da raiz, então fica aqui, o ρ é igual a 2 raiz quadrada de 5. Agora vamos calcular o θ aqui, ó. Tangente de θ é igual a y dividido por x. O y é menos 2 e o x é menos 4. O sinal de menos, com esse sinal de menos vai dar mais. O 2 e o 4 eu simplifico por 2, então a tangente de θ é igual a meio. Eu quero θ, então aplica a função inversa da tangente, que é a tangente é menos 1 do lado esquerdo e tangente é menos 1 do lado direito. Tangente é menos 1 da tangente de θ, isolo o θ. Fico com tangente é menos 1 de meio. Jogo numa calculadora científica esse valor aqui, ó. Então a tangente de θ, o θ é igual a tangente a menos 1. Lá na calculadora científica tem uma função tangente a menos 1. Jogo o meio nela e vou chegar que o θ ele é aproximadamente 26,565 graus. Que é essa medida que ele está dando aqui, ó. Só que o nosso θ está no terceiro quadrante. Daqui até chegar aqui é mais 180 graus. Então eu tenho que somar 180 graus nesse valor aqui. Então, 180 mais 26,565 vai dar 206,565 graus. Então eu arredondei aqui. Então o θ é aproximadamente 207 graus. Logo, o ponto B tem coordenadas polar 2 raiz quadrada de 5, e 207 graus aproximadamente. Bem, assim eu encerro a resolução dessa avaliação de geometria analítica. Se você gostou, clica nesse botão aqui à sua direita, faça a inscrição no canal e nos vemos numa próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.